E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? E hoje nossa aula é sobre a equação reduzida da reta. Anteriormente, nós aprendemos como determinamos e o que seria a equação geral de uma reta. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que antes de iniciar essa videoaula, você assista, tá certo? Nesta aula aqui, nós vamos compreender qual o formato da equação reduzida da reta e quais os elementos que compõem essa equação. A equação reduzida da reta tem este formato que eu coloquei aqui em cima, y igual a ax mais b, em que a e b são chamados de coeficientes, tá certo? Ou seja, são números. Estes coeficientes da equação reduzida recebem nomes particulares e nós vamos tentar entender o que significam cada um deles. Este coeficiente a, que é o número que acompanha a variável x, é chamado de coeficiente angular. E o que seria esse coeficiente angular, professor? Esse coeficiente angular está relacionado à inclinação da reta, ao ângulo que a reta forma com relação ao eixo x. Eu vou pintar aqui em laranja, ó. Toda essa abertura entre o eixo x e a reta está relacionada a esse coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular depende dessa inclinação. E o coeficiente linear da reta, que é justamente o valor do b na equação reduzida, é justamente aquele ponto onde a reta vai interceptar, ou seja, tocar o eixo y. Independente da reta que eu trace no plano cartesiano, pessoal, esta reta só vai tocar o eixo y, o eixo das ordenadas, em apenas um ponto. E esse valor onde a reta toca o eixo y, eu chamo de coeficiente linear. Beleza? Então quer dizer que coeficiente angular está relacionado à inclinação da reta, à abertura da reta, se nós levarmos em consideração o eixo x no sentido anti-horário. E o valor de b, que é o coeficiente linear, está relacionado a justamente onde essa reta toca o eixo y. Existe mais de uma forma, pessoal, para nós determinarmos o coeficiente angular da reta. A primeira delas é aquela onde nós temos o valor do ângulo formado entre a reta e o eixo x, que aqui neste caso eu estou chamando de ângulo θ, tá? Esse ângulo pode ser qualquer valor, ele vai depender se ele vai ser um ângulo maior ou um ângulo menor da inclinação dessa reta. Quanto maior a inclinação dessa reta com relação ao eixo x, maior vai ser esse ângulo, tá certo? Se nós sabemos o ângulo de inclinação, para determinarmos o valor desse coeficiente angular, nós só precisamos saber a tangente deste ângulo. Professor, saber a tangente desse ângulo, sim. Você, dependendo do ângulo, vai ter um valor relacionado a essa tangente. Vamos ver na prática um exemplo como é que ficaria isso? Neste exemplo, nós temos o seguinte, pessoal. Determine a equação reduzida da reta representada no gráfico. Professor, como é que nós vamos determinar a equação de uma reta apenas olhando para esse gráfico? Simples, pessoal. Para determinarmos a equação reduzida da reta, ela deve estar nesse formato aqui em cima, não é isso? Nós precisamos saber qual o valor do coeficiente angular, que é o valor de A, e qual o valor do coeficiente linear, que é esse valor de B. Começando pelo coeficiente A, né? Que é o angular. Nós vimos que uma das formas de determinarmos esse coeficiente angular é sabermos a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta. E percebam que aqui, neste exemplo, nós temos um ângulo de 30 graus. Então, quer dizer que para nós determinarmos esse coeficiente angular, nós só precisamos determinar qual a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, porque 30 graus é um ângulo notável, né? E nós sabemos que a tangente desse ângulo é raiz de 3 sobre 3. Nós só precisamos substituir lá na equação, ó, quem seria esse valor de A e colocarmos o x. Tranquilo?
mais o valor do coeficiente linear, que é esse valor de b. Professor, e como é que eu determino o coeficiente linear? Fácil, né, galera? Como aqui eu tenho o gráfico, eu sei justamente onde o gráfico está tocando o eixo y. Lembra que eu falei lá no início que onde a reta toca o eixo y é justamente o ponto que me indica o valor do coeficiente linear? Como a reta aqui toca no 5, quer dizer que o coeficiente linear dessa reta é igual a 5. Então, eu só substituo no valor de b o 5. Simples, né? Encontramos a equação reduzida dessa reta. Não é fácil? Vamos ver um outro caso com uma situação um pouco diferente? Nesta outra situação, pessoal, nós temos algo um pouco diferente da situação anterior. Neste caso, nós não temos quanto é que mede essa inclinação do eixo x até a reta. Então, nós não podemos determinar o coeficiente angular por meio daquela expressão, né? Tangente do ângulo. Professor, o que é que nós fazemos? Simples. Aqui nesta situação, nós temos 2 pontos da reta. E com esses 2 pontos da reta, nós conseguimos determinar qual o coeficiente angular dela. Como, professor? Por meio dessa expressão aqui, o coeficiente angular, que é o valor de A, é igual à diferença entre as coordenadas no eixo y destes pontos sobre a diferença entre as coordenadas no eixo x destes pontos. Professor, como assim? Eu não entendi nada porque tem muita letra aí. Vamos fazer um exemplo na prática para que a gente compreenda melhor? Neste exemplo, nós temos a seguinte situação, pessoal. Determine a equação reduzida da reta representada no gráfico. Percebam que neste exemplo aqui, nós não temos o valor do ângulo que corresponde à inclinação dessa reta, mas nós temos 2 pontos A e B, onde cada um destes pontos não possui coordenadas no eixo x e no eixo y. Então, nós só precisamos destas coordenadas para determinarmos o coeficiente angular. Vou dar uma dica para vocês. Separem os pontos e também separem as coordenadas destes pontos, porque vai ficar bem mais fácil, tá? O ponto A no eixo x tem coordenada 7. O ponto A no eixo y tem coordenada 8. O ponto B no eixo x tem coordenada 2. E o ponto B no eixo y tem coordenada 6. Fácil, né? O que é que a gente precisa fazer agora? Só vai separar o seguinte, Como nós temos o ponto A, esse valor de x eu vou chamar x do ponto A. Essa coordenada em y eu vou chamar de y do ponto A. E a mesma coisa eu faço no ponto B, só que como eu mudei o ponto, aqui eu vou ter x do ponto B e y do ponto B. Feito isso, nós já conseguimos determinar qual o coeficiente angular dessa reta. Lembra que eu disse que é só fazer a diferença entre as coordenadas no eixo y, destes pontos, sobre a diferença das coordenadas destes pontos no eixo x. Vamos ficar com o seguinte, y de b é 6, menos y de A, que é 8, sobre x de B, que é 2, menos x de A, que é 7. 6 menos 8, menos 2. 2 menos 7, menos 5. Fazendo a regrinha do sinal aqui, menos dividido por menos, mais. Então, eu tenho 2 sobre 5. O que isso significa? Que o coeficiente angular da reta é 2 sobre 5. Então, substituindo na expressão da equação reduzida, nós iremos ficar com o seguinte, y é igual. Quem é A? Quem é o coeficiente angular que nós achamos? 2 sobre 5, x, né? Mais, professor, está faltando o valor de B. Simples, pessoal. O valor de B não é justamente o coeficiente linear? Aquele valor onde a reta toca o eixo y, olha lá para o eixo y. Aqui no eixo y, onde é que a reta toca? Isso mesmo, no 5. Então, no lugar do B, só basta colocarmos 5. Simples, né? Percebam que nós conseguimos determinar o coeficiente
angular, no mínimo destas duas formas. A primeira delas quando eu sei o ângulo de inclinação da reta e a segunda delas quando eu tenho no mínimo estes dois pontos da reta. Tranquilo? Só que percebam, nos casos que eu coloquei aqui, em todos eles eu tinha uma representação gráfica, não é isso? Mas vamos supor o seguinte, se eu pedisse para vocês determinarem a equação reduzida de uma reta só dando dois pontos, sem o gráfico, como é que nós conseguiríamos determinar essa equação reduzida? Existem várias formas de encontrar isso, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Beleza, galerinha? Comenta aqui embaixo se deu para entender. Não esquece de se inscrever no canal e valeu!